tem o Fábio no Cruzeiro, tem o Cássio no Corinthians, que você fala assim, esses são os goleiros titulares desses clubes. Por exemplo, o Vanderlei no Santos, né? O Palmeiras hoje tem 3 goleiros, né? O Everton terminou a temporada como titular. Tem o Fernando Praz aí que também não está afim de largar o osso por enquanto. Tem o Jailson chegando com tudo, querendo uma vaga, uma oportunidade também. A situação do Palmeiras também ali no gol não está totalmente definida, né? Eu acho que no caso do Palmeiras é uma situação diferente do São Paulo, porque assim, se o São Paulo busca um goleiro, o Palmeiras tem 3, né? Então tem o Everton, tem o Fernando Praz, tem o Jailson, tem um excesso de oferta ali muito grande para o Luiz Felipe Scolari, mas mesmo assim você vê que o Fernando Praz, por exemplo, acabou de renovar o contrato dele com o Palmeiras por mais um ano, ou seja, ele ainda acredita que pode ser titular da equipe, mesmo com o Everton sendo titular durante o Campeonato Brasileiro todo. Aliás, essa contratação do Everton, ela mostra muito do poder financeiro do Palmeiras, porque ele vinha de uma grande temporada no Atlético Paranaense, foi medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e fez essa aposta de ir para o Palmeiras, que já tinha 2 grandes goleiros. O Fernando Praz, que já era um goleiro firmado ali no Palmeiras, e o Jailson, que fez uma grande temporada também. Mesmo assim, o Everton foi para lá e mostrou que foi uma aposta correta, tanto que ele foi titular do Palmeiras nessa temporada de 2018, principalmente no Campeonato Brasileiro, no segundo semestre principalmente. Então, o problema do Palmeiras é outro. Eu não diria nem que é um problema, né? Mas é um excesso de oferta ali para a camisa número 1, que no caso do São Paulo, por exemplo, não existe. É exatamente o contrário. Tenta encontrar um goleiro bom. O Palmeiras tem 3. Vamos falar de Flamengo? O Flamengo também tem a situação do gol indefinida, né? Temos a situação do Diego Alves esperando agora esse início de temporada com nova comissão técnica, chegando para ver se o Abelão consegue contornar a situação. A nova diretoria já disse que não abre mão do goleiro, mas ele terminou a temporada numa situação complicada, inclusive internamente, com os colegas de profissão, né, Ana? Desde que aconteceu essa situação envolvendo o Diego Alves, eu sempre digo que eu vou evitar colocar um juízo de valor, porque eu não ouvi a palavra do Diego Alves. Por mais que a gente tenha a apuração, saiba do que, em partes, o que aconteceu ou não, mas ele ele não se posicionou, né? Ele não, talvez, eu acho que falta ele falar um pouco sobre o que aconteceu diretamente para o torcedor, assim, tem toda a questão, cada hora uma notícia surge, não que as notícias não sejam verdadeiras, mas eu acho que tem uma questão muito maior que envolve uma contratação que o Flamengo acreditava muito, que o torcedor acreditou muito, porque foi logo depois do que aconteceu com o Muralha, e teve toda essa questão envolvendo o técnico que saiu, agora vem uma comissão técnica nova, o César entrou e conseguiu dar conta do recado. A gente pode voltar um pouco no tempo e entender que o Flamengo gosta desse tipo de jogador, né? Dessa liderança agressiva no bom sentido, de um jogador que fala, que exige jogar. O César, apesar de novo, é um assim, líder nato, exatamente. Né? Você percebe na ele forma conhece dele onde ele está, né? Exato. Ele sabe onde ele está. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que o Diego Alves vai começar a temporada jogando, mas é só um palpite. Porque eu acho que o Abel é o cara que consegue dominar esse tipo de situação. E ele também não tem problema nenhum, se ele não gostar do perfil do jogador, em tirá-lo do elenco. Mas eu, de palpite, acho que o Diego Alves começa a temporada como titular. Você citou o Muralha. Depois de 12 meses no Albirex Niigata, da 2ª divisão do Japão, o Alex Muralha está de volta ao Brasil. E mesmo depois de toda a crise entre a torcida do Flamengo e o goleiro, o Muralha quer voltar a jogar pelo clube. Meu desejo é o que eu tive quando eu tive a oportunidade de voltar de ir para o Flamengo. Tive um sonho e quero realizar novamente. Sei que as circunstâncias são adversas, mas vou trabalhar, dar o meu melhor para que tudo possa voltar. Estou com saudade daquela torcida no Maracanã, casa cheia, gritando em dia de domingo. Então, vou trabalhar bastante e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Esse foi um trecho de uma reportagem do Esporte Espetacular exibida no último domingo. E aí, Anselmo Caparica, tem lugar para o Muralha no Flamengo? É difícil, né? É difícil, Janaína. O Muralha, ele acabou virando um grande personagem aí do futebol brasileiro. É curioso, eu fui para Três Corações, para você ter uma ideia, né? Antes daquela final da Copa do Brasil, em que ele acabou sendo titular pelas circunstâncias, né? O Flamengo não se encontrava, o jogador machucado, o jogador suspenso, ele acabou virando titular justamente numa final de Copa do Brasil, depois das sucessivas falhas que ele teve, ou seja, parecia ser o destino dele estar ali
num momento importante na meta do gol do Flamengo. E foi muito engraçado, assim, tá lá em Três Corações, ver o desespero principalmente da mãe do Muralha, que vivia aquela situação muito ruim de ver as pessoas fazendo graça do filho dela, brincando em relação a isso. O Muralha que não teve... É bom até lembrar, né, que no começo da passagem dele pelo Flamengo, a passagem foi tão boa que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Então, assim, em algum momento o Muralha deu muito certo no Palmeiras. Depois desandou de vez. Eu acho que é muito... Perdão, no Flamengo. Depois a coisa desandou de vez. Eu acho muito difícil que o Muralha tenha alguma oportunidade, principalmente em um clube grande como o Flamengo, que tem uma pressão muito grande e que ele demonstrou que ele não conseguiu aguentar a pressão, tanto que teve que sair do Flamengo e foi para o futebol do Japão. E eu acho também, viu, só para finalizar, que assim, é engraçado como as pessoas gostam de pegar no pé também, né? Ele lá no Japão, quando ele falhou, e isso aconteceu, porque acontece com qualquer goleiro também, ele já vira manchete aqui no Brasil também. Alex Muralha jogando no Japão, falha mais uma vez. Então acho que também tem um pouquinho de crueldade das pessoas de pegar essa situação do Muralha e ampliar de uma maneira que talvez seja injusta com o ser humano Alex Muralha. Pega um pesado com ele, Ana Thaís? Eu acho. Na época eu defendia, não o fato dele falhar, não, eu acho que isso é uma outra questão. Ele pegou uma outra comissão técnica, eu contestava muito o trabalho da preparação de goleiros feita com o Muralha, na época, que eu acho que isso também influencia muito para a queda de rendimento do jogador. Eu cobri o time do Palmeiras por 3 anos, né? E eu vi o trabalho da preparação de goleiros, quanto é fundamental para o desempenho de cada um. O quanto é fundamental você ter um goleiro reserva de bom nível, para o goleiro titular subir o nível de produção, e eu contestava muito isso na época. Eu acho que um jogador que chega à seleção brasileira, por pior que seja, algum talento ele tem. E eu acho que o talento ele é impulsionado pelo trabalho. Eu nem acho que o Muralha seja o goleiro, o melhor goleiro do mundo, ou o melhor goleiro do Brasil, a melhor situação para o Flamengo naquela ocasião. Mas eu acho que pegaram pesado, assim, da capa de jornal, torcedor até a gente entende, né? Mas eu acho que a forma como foi conduzida a situação do Muralha foi um exercício até para nós como imprensa. Até que ponto vale a gente chegar no extremo de humilhar uma pessoa porque ela errou em algum determinado momento, né? Acho que foi ótima a saída dele pro Japão, e eu acho que se ele voltar, eu acho difícil ele voltar pro Flamengo. Acho bem difícil, mas acho que ele volta volta com uma comissão técnica diferente, que eu acho que pode impulsionar para positivo o trabalho dele. Diga, Caparica. Eu teve até aquele editorial que foi no Meia Hora, se eu estiver enganado. No Extra, não é? No Extra, né? No Extra, colocando um editorial que, na verdade, é um instrumento jornalístico super importante. Eu entendo que tenha sido até uma brincadeira, uma piada do nosso amigo Marvel dos Anjos, que, inclusive, já falou bastante sobre essa situação. Mas, assim, muita gente encarou aquele editorial justamente nesse sentido, de uma humilhação ali de um profissional, de uma pessoa que obviamente estava passando por um momento difícil e que estava ali tentando sustentar uma pressão que parecia ser muito maior do que a que ele tinha condições de aguentar, né? Verdade, é verdade. Caparica, preciso me despedir de você, tá? Tenho que te liberar. Tá Hoje foi mais rapidinho. Obrigado, adorei esse minoria aqui hoje. Que bom, Poxa, que ótimo. Foi muito legal. Eu já vou aproveitar Obrigadão, e te desejar viu? um feliz 2019, que acabando hoje o programa, eu saio de férias. Ótimo. Não, eu Ela também só fala tô aqui dessas no meu... férias, contagem regressiva aqui, ó. Eu tô aqui no meu último dia de plantão também, viu, gente? Um beijo para vocês. Obrigado, Janaína. Obrigado, Ana Thaís. Um excelente 2019 para todo mundo. Beijo na família. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tá? Talvez até o Muralha merecesse um espaço em algum outro time do Brasil para ele poder tentar dar a volta por cima. Né, acho que uma hora ele vai recomeçar e acho que está na hora.